Eu acabei de terminar neste exato momento a última live de discussão. Não sei porque eu tô falando a última, porque tiveram só duas. Então essa foi a segunda, mas também é a última, porque a gente fez duas lives apenas. Então essa já configura a última. De discussão de Reino das Bruxas, que são esses livros aqui maravilhosos que a gente fez a leitura em parceria com a Darkside. Porém, este vídeo aqui não é uma publi, porque ninguém liga mais pra YouTube, né? Então as marcas não estão mais pagando pra gente falar dos livros aqui. Mas eu vou falar mesmo assim, porque eu quero conversar com vocês a respeito desse livro e desses livros, na verdade. E assim, gente, é tão bom realmente o quanto eu estava falando nas outras redes, tá? Eu gostei muito de Reino das Bruxas. Agora eu posso ter uma análise um pouco mais geral sobre a minha experiência ao longo da leitura dos dois livros. O primeiro é Irmandade Mística e o segundo é Natureza Sombria. A primeira coisa que eu quero falar com vocês a respeito desses dois livros é que a minha experiência foi sim um pouco comprometida por eles existirem apenas nesta edição em capa dura aqui no Brasil. A Darkside não publica e-book, a Darkside não publica capa mole para alguns livros. Isso daqui saiu apenas em capa dura. Então, pra mim, pra vocês que já me acompanham há um tempo, já sabem os problemas que eu tenho de coluna e o quanto que ler um livro em capa dura realmente impacta na minha experiência de leitura. Ler eles em capa dura fez com que eu, tipo assim, chegou um determinado momento do primeiro livro que eu estava falando assim, eu estou odiando este objeto que está na minha frente. Simplesmente porque eu estava com a minha omoplata, toda essa parte do meu braço, parecendo que é descolado do meu corpo, porque é muito difícil ler em capa dura. E eu não tô exagerando, eu tenho realmente tendinite no braço, então ficar segurando um livro que já é mais pesado por ser duro e não ter aquela flexibilidade de você movimentar ele, dificulta um pouco a minha experiência e desfavorece eu gostar dele. Porém, a escrita da Carrie, ela é uma coisa tão incrível que fez eu continuar preso aqui. Não foi o contrato da publicidade, até porque nem teve contrato. Eu fico até preocupado com isso, sabia, gente? Eu sou meio iniciante na parte de fazer publicidades e eu não assinei contrato nenhum. Se a Darkside quisesse falar assim pra mim, muito obrigado, não vamos te pagar. Eles poderiam, porque eu não assinei nada, né? Nem eles. Mas tá dando tudo certo, tá? Podem ficar tranquilos que eles são uma empresa boa pra fazer publis. E sobre o que se trata Reino das Bruxas? No primeiro volume, Irmandade Mística, a gente vai conhecer a Emília. A Emília, ela tem uma gêmea, que é a Vitória. Elas cresceram sendo criadas pela avó e pelos pais. A avó é uma bruxa, assim como as duas. Os pais dela não têm poderes mágicos. Quem ensina elas é apenas essa avó, que é a nona. Eles vivem em Palermo, que é uma cidade lá da Itália, na região da Sicília. Se eu não estiver falando bobagem, eu não entendo muito da geografia, nem do Brasil, que é de lá da Itália. E a gente só vai descobrir em qual período que essa história tá se passando lá no segundo livro. Então já vou adiantar pra vocês que isso aqui se passa, eu vou até dar o período certinho, no final do século XIX, ou seja, ali por 1870, 1880, 90. E eles têm um restaurante que se chama Marivinha. Então a Emília, ela é toda dotada no quesito alimentação. Ela é uma gastrônoma muito boa, digamos assim. Não que ela seja formada em nada, mas como ela cresceu dentro de um restaurante, ela cozinha muito bem. E no primeiro livro, a gente tem muitos momentos em que ela está comentando sobre os alimentos que ela está preparando e tal. E eu achei isso uma coisa muito interessante, porque traz a experiência quase tátil, a experiência sensorial do livro pra gente. Então a gente se sente um pouco mais imerso quando ela descreve os gostos, os cheiros, como tudo funciona. E ali, inclusive, na descrição da autora, é dito que ela gosta muito, quer ver, ó? Em seu tempo livre, Carrie lê tudo em que consegue pôr as mãos, cozinha todos os tipos de comida com a família e os amigos e bebe chá demais enquanto discute os mais belos aspectos da vida. Então ela gosta muito de comida e ela trouxe isso pros livros dela. A gente tem um pouco disso no segundo, mas eu senti que ela deu uma reduzida. Eu acho que é porque acabava ficando um pouco solto em determinados momentos. Ela tava se aprofundando muito na descrição dos alimentos e eu acho que isso acabou sendo uma sugestão da edição dos livros dela, da edição dos, sei lá, dos editores que fazem o livro dela ir acontecer. Eis que a Vitória, irmã gêmea dela, é encontrada morta, esfaqueada, toda estraçalhada por uma fera, alguma coisa que aconteceu com ela, em uma abadia, eu não lembro, mosteiro da cidade. E aí começa-se toda uma investigação que a própria Emília faz, porque ninguém mais tá aí pra isso, ninguém se preocupa. Lógico que a família fica em luto, mas a nona, que é a avó dela que cuidou dela, desencoraja ela a continuar nessa busca, justamente porque é perigoso, né? A menina já tá morta, você vai ficar buscando mais? Acontece que outras bruxas, outras famílias de bruxas que eles conheciam também estavam tendo pessoas sendo assassinadas ali. Então, algumas bruxas com idades parecidas com as da Emília e da Vitória estavam sendo assassinadas por alguém, e a Emília decidiu ir lá e fazer acontecer
acontecer e tentar entender o que estava acontecendo, porque a própria vida dela estava em risco, ela poderia ser a próxima vítima. Acontece que quando ela chegou e viu o corpo da irmã dela ali recém-assassinado, ela viu uma criatura que estava em cima do corpo dela, e essa criatura largou a adaga que estava segurando. E essa adaga, ela tem uma cobra dourada toda encravada em cima dessa adaga. É uma adaga muito bonita, e a Emília pega essa adaga e ela decide que vai usar em um ritual para invocar essa criatura que assassinou a irmã dela, que supostamente assassinou. Eis que a criatura que supostamente assassinou ela, que na verdade não é quem de fato talvez tenha assassinado, que a gente vai descobrindo se essa pessoa é confiável ou não, mas que sim, essa pessoa era só a dona da lâmina. Então quando você usa um objeto de alguém para invocação, você está invocando o dono, o portador daquela adaga, daquele objeto, e não necessariamente a pessoa que usou ele para fazer o assassinato. Então quem estava ali diante dela era ninguém mais, ninguém menos que Ira, um dos 7 príncipes do inferno. Quando eu trago essa sinopse para vocês, a gente imagina que o livro ele vai ser um pouco mais pendente pro lado da fantasia, o que não acontece. Eu fui percebendo muito sutilmente no primeiro livro, e no segundo livro isso é escrachado, o quanto que esse livro não é fantasia apenas. Ele é muito mais romantasia, ele é um romance sobrenatural com fundo de fantasia. Tem ali alguns elementos mágicos que vão compor esse universo, mas a fantasia ela não é tão bem explorada quanto o romance. Nesse primeiro volume, a gente vai sim estar ali atrás da investigação mais ativamente, mas no segundo volume, a aproximação da personagem principal com o Ira, que é o par romântico dela, é muito maior, e eu acho que é onde a escrita da Carrie mais brilha. Eu não vou ficar entrando em mais detalhes do que isso, porque senão eu acho que eu vou dar muitos spoilers, que eu sei que vários de vocês assistem vídeos de resenha já sabendo que vão pegar spoilers e tal, mas eu não quero estragar a experiência de muitos de vocês. Eu vou deixar uma sessão com spoilers ali na segunda parte, tá? A escrita da Carrie brilha muito nisso, justamente porque a gente vai ter a construção dos outros 7 príncipes do inferno, e cada um deles regula, é a personificação de cada um desses pecados. Então a gente tem o ira, a gente tem o inveja, o avareza, o soberba, o gula, o preguiça e o luxúria. No começo do segundo livro, pra vocês terem uma ideia, a personagem vai passar por um local onde a influência de cada um desses príncipes é muito grande nela. Então ela vai ter esses sentimentos muito mais exacerbados. E a forma como a Carrie descreve cada um desses sentimentos é incrível. É muito boa, eu acho impecável e brilhante a forma como essa influência chega na Emília, e o quanto que a Carrie conseguiu descrever aquilo com ações que a Emília estava tendo de acordo com a influência que ela estava sofrendo de cada um desses príncipes. Eu acho que a Carrie, ela realmente tem um dom para descrever sentimentos que poucos autores têm. Eu acho que ela optou por seguir este caminho, e ela fez uma escolha muito sábia, porque ela está brilhando muito nisso. Uma das coisas que me incomodou ao longo principalmente do segundo livro é o quanto algumas perguntas que a gente se faz enquanto estamos lendo são desencorajadas pela própria autora, justamente porque a resposta deles é muito óbvia, e se a gente matar logo de primeira, meio que a história dela se perde, sabe? Acaba ficando muito simples. Então a Carrie, ela dá uma enganada na gente, mas no final ela fala, não, era realmente aquilo mesmo, você tinha feito a pergunta certa, é que eu não queria contar, porque eu precisava que a história fosse um pouco mais adiante, sabe? Então, eu senti em alguns momentos que a Carrie tentou fazer isso com a gente, e eu me senti até um pouco insultado. Parece que ela tá falando assim, nossa, você é meio burrinho mesmo, né? Só que não, tipo, a gente adivinhou tudo desde o começo, eu vou falar isso na parte dos spoilers, e ela fez a gente se sentir meio, sei lá, eu me senti meio burro, mesmo eu tendo acertado tudo. Então, eu achei meio estranho. Ela meio que subestimou o leitor, eu acho que esse é o termo correto. A Carrie deu uma subestimada na gente enquanto ela tava escrevendo. Contudo, mesmo eu tendo falado tudo isso sobre a parte fantástica do livro e o universo que foi criado pela Carrie, enquanto eu e a Bárbara estávamos na live, nessa segunda live que aconteceu hoje, a gente começou a levantar coisas sobre o livro ali, e parece que tem muita coisa enterrada, escondida, que faz a gente teorizar bastante, e isso é uma das coisas que eu mais gosto. Eu sempre comento isso com vocês, quando a gente pega o livro pela segunda vez e a gente encontra um monte de coisa, ou quando a gente chega no final e tudo que foi apresentado desde o começo é ressignificado e a gente começa a encontrar novas pistas. Isso, pra mim, é o que mais me atrai enquanto leitor. E a gente terminou a live do segundo livro ensandecidos pelo terceiro volume. A gente descobriu até que vai ter um spin-off, né? A gente pesquisou e viu que tem um livro que vai ser do Príncipe Inveja, que ainda não saiu aqui no Brasil. Inclusive, o terceiro volume também não saiu aqui no Brasil, de Reino das Bruxas. Vai ter um terceiro, que muito provavelmente vai ser seria Reino dos Temidos, né? Mas eu acho que vai chegar com outro nome, porque cada um dos livros em inglês
tem um nome diferente do que foi traduzido aqui pro Brasil. Mas eu fico muito empolgado, principalmente com o que aconteceu no finalzinho do segundo livro, as coisas que a gente descobre no finalzinho do segundo livro. Bom, então antes de ir pra parte curta de spoilers, eu não vou falar muito também na parte de spoilers, gostaria de pedir pra vocês, caso vocês queiram comprar esses livros, por favor, que comprem com o meu link, que tá aqui na descrição do vídeo. Não se esqueçam de usar ele sempre que foram fazer compras na Amazon. E, inclusive, agora a gente tá muito próximo de novembro, e novembro é o nosso mês de bombardear promoções lá no Telegram, o Telegram do Paulo, t.me/livraria em casa. Por favor, entrem no nosso canal e acompanhem as ofertas da Black Friday, porque é o ano mais importante pra gente, é o que faz a gente passar praticamente o ano todo seguinte um pouco mais tranquilos. Então eu conto muito com a ajuda de vocês nesse ponto, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem um like aqui e me acompanhar nas outras redes pra saber o que eu tô lendo no momento. Inclusive, eu criei um grupinho no Telegram justamente pra mostrar as minhas marcações. Eu tô fazendo a leitura de Trono de Vidro neste momento. Eu tô com, nossa, um monte de teorias ali, e vai surgindo conforme eu vou colocando no grupo e vocês têm comentado, então tem sido bem legal, tem sido bem engrandecedor. Se vocês quiserem fazer parte, t.me/notas do Rodolfo. Então é isso, vamos pra parte com spoiler agora. Um beijo e até! Estamos aqui agora na parte com spoilers, por favor. Estou falando de spoilers tanto do primeiro livro quanto do segundo. Eu vou falar de spoilers principalmente do segundo, tá? Tem coisas que acontecem aqui nesse segundo que são muito relevantes e reconstroem coisas do primeiro. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a Vitória não ter morrido, que é uma coisa que eu estou comentando há muito tempo. A Vitória é a gêmea da Emília. O recurso de trazer um personagem dos mortos não é original, né? Não é uma coisa que, eles inventaram agora, trazer alguém dos mortos. Não, principalmente quando você está no submundo, onde as almas das pessoas que faleceram supostamente deveriam ir. Então a gente encontrar a Vitória ali não deveria ser uma surpresa, mas a gente ainda não sabe se ela tá ali de corpo ou apenas de alma, de espírito, né? E eu acho que várias pistas são dadas ao longo da história, mas isso ainda é o ponto mais mais chocante do livro. Agora, o fato do Ira ser o próprio diabo e não o Soberba como era o esperado, isso me deixou meio assim, tá, eu já tava ciente disso ao longo do livro. Você trouxe isso como se fosse a grande revelação, tudo bem. Ainda bem que você focou no romance, né? Porque é o que você sabe escrever melhor. Porque a parte de fantasia, como eu comentei, ela é um pouco mais fraca mesmo. Não é uma reviravolta muito grande. Ao longo de todo o segundo livro, a gente vai tendo um monte de pistas de que o Ira, ele é o diabo. Logo no começo é dito que quem tem a fortaleza mais fria é o príncipe mais forte. E é a cidade ali onde o Ira mora se chama Cidade Gelada, justamente porque é a mais gelada. Então aí a gente já tira que ele é o mais forte. Quando a Emília vai visitar o príncipe Inveja, ele mostra a galeria de artes pra ela. E aí tem uma estátua representando a queda dos anjos. E aí o anjo que tá em destaque é igualzinho o Ira. E ela fala, isso aqui é pra representar o Ira ou o Soberba? Aí o Inveja dá uma risada na cara dela ainda. Ainda teve um terceiro momento em que a Emília descobre que o título do diabo pode ser passado de irmão pra irmão, dependendo de quem tiver mais poderoso naquele momento. Então assim, a gente teve um monte de dicas. Essas foram só as que eu consegui lembrar agora de cabeça, mas tem várias outras. O que realmente faz com que a gente não tenha uma surpresa tão grande no final. É importante que todas essas pistas tenham sido plantadas antes? Sim, porque aí torna a história mais verossímil, faz com que quando a gente chegar no final não seja algo tão mirabolante, né? Ela não tenha tirado da cartola, de repente, que o Ira é o diabo. Mas ainda assim, não é uma grande surpresa. Esse lance da Emília e da Vitória talvez seria a reencarnação de alguém muito importante, ou talvez até de alguma das deusas. Isso é uma coisa muito legal, eu gostei demais disso, eu achei que a Carrie conseguiu trazer o tópico gêmeas pra algo muito interessante dentro da fantasia, e eu fico me questionando muito sobre o que são essas visões que a Emília tem ao longo do segundo livro, o que podem ser quem pode ser essa pessoa que ela foi, ou se é uma visão do futuro, a gente não sabe. As tramas políticas que ela foi plantando ali, do Inveja, talvez querer usar aquela raiz do sono contra o Ira ou contra algum outro príncipe, eu também achei bem interessante. Então tem sim alguns elementos da fantasia que são bem legais, mas é o que eu comentei, eles só apenas não são muito fortes. O forte mesmo é o romance, e pra eu que sou uma pessoa que não é tão assídua de romance, que não pega um livro pra ler por ser um romance, tipo, olha esse livro, ele é de romance, você vai ler? Eu raramente faço isso. E eu gostei muito do romance desse livro. Eu acho que é uma das partes mais, é um tipo de romance mais incrível que eu já li, sabe? A parte de assumir o dark romance quando a Emília crava a adaga no peito do Ira. E todas as consequências daquilo, sabe? Todos os sentimentos que ela tá tendo, toda a influência que a Emília sente dos outros príncipes.
príncipes. Cara, isso aqui é ouro, sabe? Ela tem uma escrita muito, muito, muito afiada pra isso. Então, eu admito, tô falando aqui do fundo do meu coração pra vocês. Tem pontos muito positivos, tem pontos muito negativos, mas eu quero muito, verdadeiramente, ler o terceiro volume e eu tô com uma vontade genuína, sabe? Tipo, não é aquele, vou só falar aqui que quero ler o terceiro porque eu acabei de fazer a publicidade dos 2 primeiros e pode ser que eu feche a publicidade do terceiro e tal. Se a Darkside lançar o terceiro livro aqui e não fecharem a publicidade comigo, eu vou querer ler mesmo assim, porque eu gostei muito da história, eu gostei muito da escrita da Carrie e eu quero saber o desenrolar da história da Emilia. Então é isso, gente. O meu veredito, como diz a Kabuki, é um veredito muito positivo, eu gosto muito desses livros, recomendo demais pra vocês. Tenham em mente que é uma romantasia e que a capa é dura. A única edição disponível no Brasil, em português, é capa dura. Dito isso... comprei o livro, com meu link de preferência. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha resenha sobre os livros. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!